Nós moramos em cidades cada vez maiores. 100, 200, 300, 1 milhão, 2, 3, 4, 5. Só no Brasil a gente tem um exemplo de São Paulo com 11 milhões de habitantes e o Rio de Janeiro com 6. Mas essas grandes metrópoles estão escondendo um problema muito grande, uma pandemia de solidão. Graças ao nosso polegar opositor, a descoberta da agricultura e várias outras coisas que moldaram a história humana, nós conseguimos chegar até aqui. Mas e agora? Onde estamos? Enclausurados dentro de apartamentos, olhando para telas e trabalhando exaustivamente, enfrentando a maior pandemia de solidão da história. Hoje, aqui na Banca Pirata, a gente vai entender por que a gente tem se sentido tão cansado. Para isso, a gente vai usar a teoria do terceiro lugar, de Ray Oldenburg, e o livro Cultos, a linguagem do fanatismo. E te garanto, até o final do vídeo, você vai perceber que faz parte de uma seita. Para entender a nossa solidão, a gente precisa voltar na teoria do Ray Oldenburg, que é um sociólogo e urbanista americano. Ele publicou um livro chamado The Great Good Place e descreveu que o ser humano precisa de 3 lugares, sendo o primeiro lugar a sua moradia, seu lar, o segundo lugar o seu trabalho ou ocupação e o terceiro lugar, um lugar de lazer, um lugar de convívio social, onde ele possa ter contato com outras pessoas. E aí a gente para pensar, né? O que seria esse terceiro lugar? Porque você pode falar, Matheus, mas eu tenho contato com pessoas da minha casa, eu tenho contato com pessoas do meu trabalho. Mas para Heidelberg, o terceiro lugar precisa ser um local separado desses dois. Uma praça, uma padaria, um café, uma biblioteca municipal, ambientes onde a socialização é feita por escolha própria e não dentro de uma hierarquia familiar ou dentro de uma hierarquia de trabalho. Apesar do livro de Heidelberg ter sido publicado somente em 1989, quando a gente olha para sociedades antigas, por exemplo, a Roma Antiga, onde existiam o Coliseu, onde existiam os banhos termais que eram públicos, onde existiam uma série de coisas, e até a gente pode pensar na política do pão e circo, todas as pessoas tinham acesso a um pouco de cultura. Claro que dentro daquela sociedade havia escravidão, haviam hierarquias, castas praticamente, muito mais separadas do que hoje, mas mesmo assim a sociedade se dividia nesses 3 lugares, o seu ofício, o seu lar e um ambiente conjunto. A gente pode pegar, por exemplo, na Ásia, onde existiam as casas de chá, na China antiga. Se a gente for olhar para o continente africano, existiam os festivais de Bantaba, onde as pessoas se reuniam embaixo da árvore da vida, o baobá. Então, parando para pensar nessa história humana, sempre existiu um lugar além da casa e da enxada. Mas onde será que ele foi parar hoje em dia? Com as evoluções humanas e a fase onde a gente se encontra de produção capitalista, a gente pode perceber que o segundo lugar é o que mais demanda tempo. O trabalho não se encerra no fim do expediente, quando você bate ponto. Muitas vezes a empresa tem seu WhatsApp, muitas vezes a empresa te manda e-mails, muitas vezes você precisa pegar uma condução de 2 horas até chegar na sua casa. Ou seja, quanto desse tempo que seria destinado a um terceiro lugar, a um lugar de socialização, a um lugar de lazer, tem sido roubado pelo trabalho? Bom, e o que sobrou pra gente? Sobrou uma população inteira praticamente vivendo dentro dessa pandemia de solidão. Um vácuo de entretenimento. E aí que a internet virou o berço de novas seitas. Como a natureza humana abomina o vácuo, ou seja, esses espaços não vão deixar de ser preenchidos, a gente vai começar a observar essas seitas. Então, no livro de Amanda Montel, a gente vai perceber que com esse vácuo existente, a internet, junto com as Big Techs, olhou para essas pessoas que estavam sem grupo, sem pertencimento e falou: bom, você não tem uma tribo? Vem cá que eu vou te vender uma. Vamos pensar num crossfit ou naquelas aulas de spinning. É claro que praticar esporte é saudável, a gente precisa de esporte para uma vida saudável, para ter mais longevidade, mas vamos deixar de lado esse lado esportivo, esse lado saudável, né, do esporte. Vamos pensar naquelas salas de spinning. A sala é escura, a música é muito alta, é igualzinho um culto, é igualzinho uma igreja. E quando a gente vai olhar os instrutores ou a linguagem que é utilizada por quem frequenta esse tipo de lugar, eles não estão ali falando sobre saúde, eles estão falando sobre vencer uma batalha, eles estão utilizando termos e ressignificando alguns outros termos através de metáforas, para colocar como guerreiros, como vamos vencer essa batalha, não como palavras motivadoras, mas como palavras de pertencimento. Você não vai para uma aula dessa pensando que você vai praticar um exercício físico. Ele está comprando um lugar, você está indo para esse lugar, pagando às vezes 200, 300 reais, para fazer parte de um grupo, para ter um propósito. Ou seja, esse terceiro lugar, ele não é mais algo construído socialmente. Ele é você paga para pertencer a algum lugar, sabe? Mas para esses cultos funcionarem, a gente tem algumas outras estratégias também. Tem demarcadores na história humana
que vão colocar nós contra eles. E como esses muros são criados na internet, né, nas redes sociais? Novamente através da linguagem, que é o principal tema, né, do livro da Amanda Montel. Ela vai colocar como essa linguagem, né, do fanatismo tem criado esses muros e essas divisões entre tribos. E quando elas não entendem, elas não conseguem ter pertencimento àquilo. Ou seja, a linguagem, o jeito que a gente molda essa linguagem, o jeito que a gente constrói uma nova visão, uma nova narrativa para esses terceiros lugares, acaba afastando outras pessoas e reunindo outras. Trazendo para o nosso dia a dia, vamos pensar algumas outras coisas também. Vamos pensar naquelas pirâmides financeiras, os gurus, coaches, essas pessoas que vão utilizar da linguagem. Vamos pensar quando a gente vai ver esse tipo de coach. Eles colocam as pessoas, quem não quer participar como massa. Eles são gados do sistema. Eles estão na corrida dos ratos. A gente está fora das corridas dos ratos. Percebe esse demarcador de nós contra eles? Esse demarcador de nós estamos aqui e eles estão lá? É sempre interessante a gente pensar nessa parte de cultos, né? Como essa parte da linguística, da linguagem, acaba moldando e muitas vezes construindo barreiras entre as próprias pessoas, né? Essa linguagem existente vai criar uma barreira. Nós estamos para dentro da barreira e eles estão para fora. Novamente, reforçando essa teoria, né, de nós contra eles. Essas frases prontas que as pessoas vão encontrar nesses novos ambientes, muitas vezes virtuais, porque as pessoas não têm mais tempo de ter um ambiente de lazer, de ter um ambiente de encontro social realmente, vão acabar trazendo mais pessoas e excluindo outras. E quanto mais a pessoa está imersa dentro dessas coisas, mais essa sensação de nós contra eles vai acabar proliferando. Vamos pensar, por exemplo, mais um caso, Terra plana. A pessoa tem lá suas dúvidas, pensa que a Terra é plana e acaba entrando num grupo desses. E aí ela vai ter termos como terrabolista, como não, as pessoas, eles estão nos enganando, nós sabemos a verdade. Percebe como sempre esses grupos, sempre essas demarcações são sempre de nós contra eles, sempre utilizando a linguagem para afastar as pessoas, né? E com a escassez de tempo e essa epidemia de solidão que as pessoas têm vivendo, muitas das vezes é só nesses ambientes que a pessoa consegue se pertencer, né? Tem até uma frase muito legal que eu escutei uma vez na live do Luigi, um abraço aí pro Luigi, que é: a gente não vai ter nada, mas a gente vai ter uma opinião. E é muito interessante a gente pensar e olhar essa frase para esse contexto também que a gente está analisando no vídeo, né? Como essas coisas, como esses debates acabam se cruzando, né? Então, se a gente for juntar a teoria de Ray Oldenburg com o livro de Amanda Montel, a gente vai perceber que esse terceiro lugar físico sumiu. E com a chegada da internet, ela nos prometeu vender um lugar novo, um local de acolhimento, onde as pessoas iriam debater, onde as pessoas iriam realmente se reunir de maneira virtual. Mas o que a gente encontra hoje é um shopping de algoritmo, tentando te vender cursos, tentando te vender propostas, tentando te vender um grupo, porque o capitalismo acabou tirando todas essas nossas coisas. Ele tirou nossos sonhos, ele tirou nosso pertencimento, ele tirou nosso terceiro lugar de lazer, ele aprendeu como vender um terceiro lugar, como vender a participação dentro de um grupo. Mas e aí, você já tinha ouvido falar desse livro? Você já tinha ouvido falar dessa teoria? Deixa um comentário aqui embaixo dizendo o que você achou, se você gostou desse vídeo e um abraço.